A mineração tem um papel fundamental na economia do país e os planos são de expansão. Ferro, cimento, alumínio, não dá para imaginar a vida sem eles. Mas e a água? Participantes da audiência pública alertam para a falta d'água em cidades onde a atividade mineradora é intensa. Nós tivemos à beira de uma situação em Belo Horizonte, o senador, que também não veio muito na mídia, muito semelhante a São Paulo. A Copasa teve que apelar para uma mineradora liberar água da Lagoa dos Ingleses, porque não estava chegando água suficiente ao Rio das Velhas para chegar na captação do Bela Fama. A Serra do Gandarela, nós estamos lutando esse tempo inteiro para preservar essa serra precisamente da mineração. Existe um grande projeto da Vale chamado Minapolo. Para a Vale seria a segunda Carajás. Nós pedimos um parque nacional e uma reserva de desenvolvimento sustentável. E agora, no dia 13 de outubro, infelizmente, foi criado um parque nacional que deixou de fora toda a área que a Vale precisa para Minapolo e essa área que também a Vale precisa para Minambaú. Essas cachoeiras ficaram fora do Parque Nacional, porque estão na área de interesse da mineração para tirar minério de ferro e exportar para a China. Deixaram de fora do Parque Nacional precisamente mais de metade das áreas de cangas do geossistema ferruginoso, que é precisamente o que possibilita tanta água nessa região. Não protegeram a bacia do Ribeirão da Prata, que é a reserva estratégica para garantir o abastecimento de Belo Horizonte. É uma situação extremamente grave, porque nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, fora os municípios ao redor do Gandarela, que dependem dessa água e que, se não se impedir a mineração naquela região, vai se inviabilizar o abastecimento, porque não tem outro lugar para vir água. E, para finalizar, tem aí situações concretas. Olha Itabira, 60 anos de vale, problemas graves de água, está lá colocado. A falta de água é um dos graves problemas e um dos preços mais altos que os itabiranos, 110 mil pessoas, pagam por ter a maior mineradora do mundo. Porque pela sua própria atividade, ela passou a se valer cada vez mais das fontes de água do município. Congonhas. Congonhas está com graves problemas de água, muita mineração de ferro em Congonhas. O superintendente da Copasa disse, a água está no minério. Se tira o minério, pode faltar água. Então, a nossa discussão sobre mineração também tem que ir para a questão da mineração em si, o direito da gente dizer não pode minerar aqui, porque ou é uma coisa ou outra. Porque se usa publicidade enganosa para enganar tanto as pessoas quanto a sociedade em geral. Então, nosso papel é discutir isso, é trazer holofote, esses danos todos à luz, para que isso não seja um novo modelo de empreendimento que massacra pessoas, que viola os direitos. É chocante, não é? Em nome da atividade econômica, eu nunca ouvi uma notícia dessa no Jornal Nacional da Rede Globo, no Jornal da Record, a não ser que eu também não assisto todos os dias, não é? Mas eventualmente uma matéria dessa dramaticidade que nós vimos chamaria a atenção do país. Ana significa mulher verdadeira. Então, se tem a Ana responsável, não é, pela água, está na hora de fazer as suas ações valer. Estamos venenados por questão do veneno transmitido por essas mineradoras nas nossas águas. Mas eu não consigo falar, como eu já falei, só do Quilombo. Por que São Paulo sem água? Por que Minas sem água? Por que Brasília sem água? Por que o mundo sem água? Está na hora de todos pararmos e fazer uma reflexão, que sem água não somos ninguém. Nós não vamos esperar, que a gente vê muitas pessoas falando 20, 30 anos. Está muito tempo. Então, assim, mais um apelo à Ana, mulher verdadeira. Que ela faça a boa ação, não é? E que ela não goste, que ela ame. Porque quem ama, preserva.
Quem gosta, usa. A Ana ainda é uma adolescente, ela tem 14 anos, né? Então, ela está ainda concretizando muita coisa, né? Lembre-se que nós estamos montando um sistema de gestão, né? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, né, para poder concretizar tudo que seria necessário agora, mas está sendo feito. E aqui estão a finalidade da ANA. A ANA cuida de águas de domínio da União, não de águas de domínio do Estado, né, mas ela fiscaliza. Aqui tem todo um levantamento recente, né, da questão de estiagens e chuvas no Brasil, né? Então, nós temos lá também na ANA um acompanhamento diário de como está a situação de escassez de água, tentando montar arranjos e pactos com os estados. Somos um país federativo e essa visão de bacia hidrográfica que nós somos, que tem uma visão espacial, né? Então, a dificuldade de montar essa administração. Vocês imaginem, na Bacia do São Francisco, são 7 estados, como que eu vou fazer essa conjugação de todos os estados? Então, eu tenho que ter um pacto federativo muito forte, um arranjo muito forte para poder montar. E nós, recentemente, a ANA montou esse pacto de gestão das águas, que está sendo assinado com cada um dos estados. Um dos princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos é a descentralização. Então, valorizar os estados, para eles poderem ter os seus mecanismos concretizados também e fazer um arranjo, então, da nação em torno de uma bacia. Outra questão de fundo diz respeito às competências. Na competência material de administrar a água para o meio ambiente, é uma competência comum entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. É competência comum de todos os entes federados explorar e fiscalizar os recursos minerais. Então, isso aqui não está regulamentado. Então, nós dependemos dessa regulamentação. O que quer dizer isso tudo? É muito complicado de entender toda essa dimensão dessa arquitetura aqui, né? A Lei de Recursos Hídricos determinou a articulação da União, os estados, tendo em vista recursos hídricos de interesse comum, e se montou um sistema de gestão, né? E como que fica a mineração e a água nessa confusão toda, né? Ou seja, nós temos domínio da União na mineração, domínio da União dos Estados para recursos hídricos, domínio de todos para a área de meio ambiente, as competências são diferenciadas também. Então, como que ficou a mineração? Então, nós temos lá a Política Nacional de Recursos Hídricos, já citado uma parte aí pelo Gustavo, mas nós demos 2 instrumentos importantes, né? Que é o instrumento de gestão de recursos hídricos, onde a mineração vai encontrar guarida em todos esses instrumentos. No Plano Nacional de Recursos Hídricos, que pode ser nacional, estadual, por bacia, no enquadramento, na outorga e na cobrança. Dentro do órgão executivo, como é a ANA, existem as audiências públicas e as consultas públicas. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da ANA, existem vários convites para vocês participarem das audiências públicas de temas que estão sendo discutidos. Lembrando ainda que, a fundamento da lei, que é em situações de escassez de água, a prioridade é o consumo humano. O que eu estou querendo falar é que vocês têm caminhos para exigir que seja cumprida a lei. Concluindo, né, o que a gente precisa? A gente está precisando de algumas regulamentações, principalmente nessa questão dos estados poderem legislar e a questão de domínio da água, e como fazer esse pacto de gestão, né? Na questão de participação social, cada vez mais a sociedade intentar e participar dos comitês de bacia no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? A capacitação é muito importante, saber o que diz a lei e poder buscar, né, esse sentido da lei, buscar perante o Legislativo, Executivo e Judiciário, a regulamentação e a informação. Existe um histórico indígena que fala que a gente sempre tem que botar as palavras para andar. E se a gente não coloca as palavras para andar, as palavras começam a enrolar no nosso pé, né? Então, nós temos uma Constituição maravilhosa, temos uma lei de recursos hídricos que dá possibilidade para que todos participem, que todos os interessados participem, só nós temos que botar
essas palavras brasileiras para andar. O princípio da descentralização é um princípio importante, porque isso estimula os entes participarem igualmente, mas, ao mesmo tempo, desresponsabiliza o órgão nacional de construir uma política centralizada também de estímulo e ampliação rápida e urgente diante da crise hídrica que a gente está vivendo, de ampliação do controle sobre os usos, de cobrança sobre os usos e por aí vai. Não é a ANA que faz a cobrança, a ANA só arrecada e distribui de novo para a bacia. Né? Então, tem todo um sistema onde tem que ter agência, tem toda uma legislação para isso. A ANA é só executora da política, ela não faz a política. Entendeu? Não, isso está na lei. Né? A ANA implementa a política. Agora eu quero discordar com a Eldis só num ponto. A ANA, por exemplo, vai dar cursos para os comitês de bacia de Minas Gerais e vende essa ideia toda que eu falei ali, que eu mostrei ali, é o plano, é a meta, é a projeção de uso, e isso está desconstruindo a política de recursos hídricos. Por pessoas da ANA, faz política sim, e a ANA vai nos momentos de votação e vota junto com o setor da mineração. Então, eu acho que hoje, esse é um problema sério que a gente tem. Nós não temos uma Agência Nacional de Águas que está defendendo a água, não. Ela está defendendo o contrário. Veja a seguir o que pensam os participantes sobre o novo Código de Mineração. A pergunta é da mineração ou das mineradoras?